Oi, pessoas, vamos nós. Conversa nossa de hoje é sobre a questão dos planetas. E para falar dos planetas, eu queria colocar para vocês que nessa astrologia que a gente está abordando, ela tem uma metodologia toda própria, não é? E algumas pessoas curtem mais, outras menos, e assim é uma proposta metodológica, não quer dizer que não possa sofrer modificações, tá? É claro que pode, né? Vocês vão fazendo e vão ajustando a astrologia para vocês. Existe um caminho metodológico para trabalhar essa astrologia, mas não existe um aprisionamento, né? Não se trata de um corredor por onde você só pode fazer essa astrologia por esse corredor, né? Que não tem portas nem janelas, tem que seguir naquele caminho, não. A metodologia ela vai nos ajudar a dar uma indicação de que essa astrologia é amarrada dessa forma. Não, existe um conjunto de procedimentos, não é, que depois, com o tempo e com o conhecimento de vocês, vocês vão ir variando, vão mudando e vão transformando essa astrologia um pouco. Então, o que eu quero colocar para vocês? Eu quero colocar para vocês que, em termos de planetas, nós consideramos os planetas, cada um deles tem a sua vibração. Essa vibração gera determinadas tendências, né, determinadas possibilidades. E existem três classificações que a gente trabalha e que são assim bastante interessantes. Nós temos os planetas que são classificados com uma energia mais pessoal. Nós temos os planetas que são considerados com uma energia mais coletiva. E nós temos um conjunto de planetas que são considerados os planetas geracionais. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o pessoal é quando eu estou trabalhando aquela força vibratória especificamente no mapa de um indivíduo ou de um evento, e a presença vibratória deles é muito intensa e é muito subjetiva, né, por assim dizer. Isso quer dizer que ela é eu não quero usar a palavra individual porque eu posso estar analisando um evento. E aí vão ter várias individualidades envolvidas no evento, ou nenhuma. Mas, então existem os planetas chamados pessoais, e aí nós vamos ter Sol, Lua. Vamos considerar o elemento ascendente também nesse grupo de pessoal. Mercúrio, Vênus, Marte. Esses cinco elementos, né, seis elementos, eles são assim muito subjetivos, muito substantivos, muito vinculados à pessoa, tá? Aí nós vamos partir para uma segunda camada que ela é coletiva, né? Então essa coletiva ela vai nos dar uma característica de vibração que vai agir sobre aquela pessoa, mas que ao mesmo tempo ela está agindo sobre um grupo maior. Né, o tempo de permanência nos ângulos, o tempo de permanência nos lugares do espaço é maior, né, em razão da sua velocidade de órbita em torno do Sol. Então, esses planetas coletivos para nós Júpiter e Saturno. Tá? Eles são planetas coletivos. Tem um astrólogo bem interessante, se vocês puderem ter acesso a livros, né, da figura. Eu não sei se hoje ainda são publicados, no meu tempo era publicado pela Pensamento Cultrix. Hoje eu não sei quem é que está publicando ou se ainda tem publicações, mas se encontrarem é o Danny Rudger, né? É um psicólogo, astrólogo bem interessante, americano, latino-americano, mas é assim muito interessante a conversa dele. Liz Green também é bem legal. Então, são planetas chamados planetas coletivos, Saturno e Júpiter. A influência deles não é tão substantiva assim, porque eles abrangem uma coletividade em razão do tempo de permanência. Ou seja, aquela influência vibratória deles, ela vai ganhar substantividade, ela vai se tornar mais individual quando ela começa a se relacionar com o mapa das pessoas ou dos eventos. Tá certo? Eles por si só são muito coletivos, eles têm um grupo de influência muito maior e muito mais
parecido entre as pessoas, tá? Ou seja, muitas pessoas que nasceram no mesmo período que eu, na mesma época, elas têm Júpiter mais ou menos na mesma posição. Muito bem. E, por fim, nós temos os planetas chamados geracionais. E aí nós estamos falando de planetas cuja órbita em torno do Sol é uma órbita bem mais lenta em relação a outros elementos, né, do mapa. E que no caso é Urano, Netuno e Plutão. Esses três, então, eles têm a força vibracional deles vamos dizer assim, vibrar uma geração, porque são tempos assim bem mais dilatados, né? Que eles permanecem mais ou menos no mesmo signo do mapa. Então isso é muito importante. E aí vocês vão entender que a influência vibracional deles, no mapa não é assim tão substantiva. E de novo, né, a relação deles com a coletividade, onde você está inserido, né, a posição de Júpiter e Saturno, quando eu preciso olhar eles vão chegando, a vibração deles vai chegar para um grupo enorme de pessoas. Aí eu vou coletivizar, né, vendo quais são as relações desses planetas com os coletivos, né, Júpiter e Saturno, e depois então dou mais um passo em busca de procurar estabelecer essa influência, as linhas de influência de ângulo, né, ou de signos, de elemento, de ritmos, sobre os planetas e os elementos considerados mais pessoais. E aí nós temos, como eu já disse, o ascendente, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Tá certo? Então é assim que essa astrologia pensa, vamos dizer assim, essas relações planetárias, né? Eu tentar ganhar substantividade, né, individualidade numa leitura, né, fazendo uma análise de uma posição de Plutão no céu, vamos dizer assim, nos ângulos do céu daquela pessoa, não é muito temerário, né? Porque ele está influenciando muitas pessoas, né? Então não dá para garantir que aquela leitura seja para o fulano, para o beltrano, ou para o evento esse ou aquele, porque eu tenho que descer, né? Eu tenho que pegar essa energia vibracional que é geracional, descer para uma coletividade, como é que isso se relaciona com a coletividade que eu estou hoje, não é? E depois eu vou me relacionar com os elementos mais pessoais, mais substantivos. De todos os mais substantivos, eu diria que o ascendente e a lua são... A lua é o mais substantivo de todos, tá? Em virtude da sua velocidade de órbita, né? Já que ela orbita em torno da Terra e a Terra orbita em torno do Sol, então essa relação lunar, ela é talvez uma das relações mais substantivas que a gente tem no mapa. Então essa é a ideia, tá? Vocês aprenderem a trabalhar esses níveis, né, de elementos que tem dentro do mapa, falando de planetas, né, ou esses elementos que nós batizamos de planeta, né? Lembrar que tem então os elementos pessoais, os elementos coletivos e os elementos geracionais, e que essas energias, para serem bem interpretadas no mapa, elas precisam, a gente precisa fazer essas combinações, né, essas vinculações assim mais intensas, né? E a gente vai pescar, vamos dizer assim, ao tentar interpretar um mapa, esses sentidos, não é? E aí daí fazer essa leitura. Por isso o mapa, volto a dizer, não é um processo de adivinhação, é um processo onde você conversa com a pessoa, não é que você tá tentando fazer o mapa. Não se trata, né, de forma nenhuma de uma previsão absolutamente determinista, de jeito nenhum, tá certo? Então, não é porque Plutão está num determinado espaço do mapa, um determinado signo do mapa, que vai acontecer uma hecatombe nuclear, tá? Isso vai ter que se relacionar com uma coletividade, que vai se relacionar com uma coisa mais pessoal. Pessoal, então, é isso, né? E essa é a dica de hoje para vocês. Valeu!